Então, a segunda parte do nosso estudo é o livro Céu e Inferno. Aqui, futuramente, nós vamos ter relatos, né, de espíritos que foram entrevistados em situações variadas em que eles se encontraram após o retorno ao mundo espiritual. Então, vai ter várias entrevistas com espíritos narrando a situação e o estado em que eles se encontravam quando retornaram, tanto nos umbrais quanto em colônias, né? Então aqui nós estamos falando agora no capítulo 8 sobre os anjos. Então foi feito um comparativo ali da visão das igrejas, das religiões normais que encaram os anjos como seres à parte da criação dos homens, né? Como sendo já seres superiores que foram criados por Deus, diferente dos homens. E o Espiritismo veio trazer uma nova realidade, de que os anjos são espíritos evoluídos que já passaram pela mesma situação que estamos nós passando também. E que eles foram galgando méritos e chegaram à condição que hoje eles se encontram de espíritos superiores. E que nós também temos essa condição de chegarmos lá um dia. Os conhecimentos dos anjos não são o resultado da indução e do raciocínio. Eles sabem porque são anjos, sem terem necessidade de aprender. Deus os criou assim. A alma, ao contrário, deve aprender. Se a alma não recebe as ideias senão pelos órgãos corporais, quais são as que pode ter a alma de uma criança, morta ao cabo de alguns dias, em admitindo com a igreja que não renasce mais? Número 8. Aqui se apresenta uma questão vital. A alma adquire ideias e conhecimentos depois da morte do corpo? Se uma vez desligada do corpo, ela nada pode adquirir, a da criança, do selvagem, do cretino, do idiota, do ignorante, permanecerá sempre o que era quando morreu. Está voltada à nulidade, pela eternidade. Se ela adquire novos conhecimentos depois da vida atual, é que pode progredir. Sem o progresso ulterior da alma, chega-se a consequências absurdas. Com o progresso, chega-se à negação de todos os dogmas fundados sobre o seu estado estacionário, o destino irrevogável, as penas eternas, etc. Se ela progredir, onde se detém o progresso, não há nenhuma razão para que não atinja o grau dos anjos ou puros espíritos. Se ela pode aí chegar, não haveria nenhuma necessidade de criar seres especiais e privilegiados, isento de todo o trabalho e gozando de uma felicidade eterna, sem nada terem feito para conquistá-la. Ao passo que os outros seres, menos favorecidos, não obtêm a suprema felicidade, senão ao preço de longos e cruéis sofrimentos e das mais rudes provas. Deus o pode, sem dúvida, mas se admite o infinito de suas perfeições, sem as quais não haveria Deus, é preciso admitir também que não faz nada de inútil, nem nada que desminta a soberana justiça e a soberana bondade. Então não haveria, digamos assim, uma justiça, né? Se Deus criasse os anjos como seres superiores e que já foram criados nessa situação superior, né? Eles nada teriam feito para merecer terem sido criados nessa situação superior, enquanto que nós teríamos que percorrer todo esse trajeto de aprendizado e evolução, sofrendo e passando pelas consequências dos nossos atos, aprendendo a cada encarnação, a cada dia, enquanto que outros seres já foram criados perfeitos. Então não teriam um mérito, né? Não teriam uma justiça nisso, né? Então, automaticamente, essa linha, por isso que eles dizem nesse aspecto que nós estamos lendo, que é uma refutação. Eles não têm lógica e não têm um aprendizado lógico disso, em aceitarmos essa tese, né, de que os anjos são seres à parte. Eles são seres que também conquistaram essa condição de espíritos evoluídos, né? Assim como todos nós teremos essa condição de conquistar.
cada um a seu tempo, de acordo com o seu livre-arbítrio. Uns numa velocidade, outros em outra, mas todos têm a mesma chance. Deus deu a lei perfeita para que se cumpra essa evolução, né? Assim como os mundos progridem de mundos primitivos, provas e expiações, a mundos de regeneração e mundos felizes, né? Todos os habitantes, em determinadas épocas que habitam esses planetas, eles também vão evoluindo, vão acompanhando essa evolução, até chegar um dia em que não precisamos reencarnar mais nos planos de provas e expiações, né? Então reencarnaremos em planetas melhores, mais felizes, até chegar a um ponto em que seremos espíritos superiores, como os anjos, de acordo com o livre-arbítrio de cada um. Se eu decidir estacionar e não evoluir, eu posso ficar indeterminadamente nesse plano estacionário e não evoluir, né? Vai depender do meu livre-arbítrio. Eu ir numa velocidade melhor ou maior de evolução, ou demorar mais para chegar lá. Até tem um poema do mentor do Derli, onde ele cita e ele narra vários episódios da sua vida pretérita anterior, né? Até chegar à função que ele hoje exerce de espírito evoluído de mentor. Então ele percorreu tudo aquilo que nós também estamos percorrendo. Todos os sofrimentos, as decepções, os erros que cometemos, ele também cometeu, né? Até o Derli, tu trouxe? Não, professor. Né? Senão ele poderia ler também essa poesia que é muito bonita. Mas na próxima ele traz, né? Número 9. Uma vez que a majestade dos reis recebe seu brilho pelo número de seus súditos, de seus oficiais e de seus servidores, o que há de mais próprio para nos dar uma ideia da majestade do Rei dos Reis, do que essa multidão inumerável de anjos que povoam o céu e a terra, o mar e os abismos, e a dignidade daqueles que se mantêm sem cessar, prosternados ou de pé diante do seu trono? Não é rebaixar a divindade, assimilando a sua glória ao fasto dos soberanos da terra? Essa ideia, inculcada no espírito das massas ignorantes, falseia a opinião que se faz de sua verdadeira grandeza. Então, para não deixar muito extenso esse parágrafo aqui, é bom entender esse raciocínio que eles estão falando aqui. Que Deus não pode, muitas vezes o homem faz uma ideia de Deus de acordo com o poder que ele gosta de exercer aqui na Terra, né? Então, como um rei, um soberano, que é cheio de pessoas, de serviçais a seu dispor, né? Então eles muitas vezes fazem esse comparativo, né? Daí criam uma horda de anjos servindo a Deus a qualquer momento, e que todos, como aqui na Terra, se alguém antigamente exercia a função de rei, né, teria todo aquele cabedal de pessoas a seu dispor, à sua disposição, né? Mas Deus não age dessa maneira. Deus não pode ser comparado a isso. Isso é uma visão distorcida nossa, de humanos, de seres humanos, que gostam de exercer situação de poder aqui na Terra. Mas Deus é o Deus do amor incondicional, do amor infinito. E é esse amor que nós buscamos em nossa evolução. É o amor incondicional por todos, né? Não pelas pessoas só da nossa família, só do nosso convívio diário. É o amor incondicional por todos, é enxergar a todos como irmãos, né? E então Deus, ele não pode ser visto como um ser como nós, comparando aqui ao poder exercido aqui na Terra, né? Deus não se interessa por ter as pessoas lhe servindo.
ele se interessa por todos pelo amor que ele sente por todos e que cada um de nós chegue a esse conhecimento, a esse aprendizado desse amor, que todos nós consigamos sentir esse amor por cada um dos que nos rodeiam, por cada uma das pessoas que passam o nosso caminho, né? Quando nós atingirmos esse nível de amor incondicional, é o nível de amor que os espíritos superiores sentem. Eles não se preocupam mais consigo mesmo, só. Eles se preocupam com todos, né? Eles não enxergam mais as pessoas más, as pessoas que estão ainda atrasadas, como inimigos ou como pessoas que estão ainda muito atrasadas e devem ser então separadas. Não, eles enxergam essas pessoas com amor, eles enxergam essas pessoas com carinho, com preocupação de que são irmãos atrasados e que merecem a chance também de melhoramento. Se eles não aceitarem essa chance de melhoramento, é o seu livre-arbítrio que vai dizer. Mas a preocupação dos espíritos superiores é a evolução de todos. Então os espíritos superiores, eles recebem funções de acordo com o seu grau hierárquico. E esse grau é quanto maior é a sua responsabilidade perante o universo, né? Desde comandar outros planetas, outras galáxias, outros planos astrais da criação do universo, né? Tudo de acordo com a sua evolução. Os espíritos que nos acompanham como mentores e guias já são espíritos evoluídos, mas acima deles tem outros espíritos mais evoluídos ainda. Mas o grau de amor deles já é bem superior ao nosso, né? Nós enxergamos os nossos amigos, nossos entes queridos, né, como a preocupação nossa muitas vezes, e mesmo assim às vezes já dá conflitos, né? Nem sempre a gente enxerga eles como amiguinhos, como, né? Muitas vezes a gente se estressa, né? Então imagine com os outros que a gente nem conhece ou não tem um conhecimento. E os espíritos superiores não, eles já enxergam todos com amor, eles já têm esse sentimento de amor incondicional por toda a humanidade, não é apenas por seus entes mais próximos, né? Ele já não tem uma preocupação consigo mesmo, a preocupação deles é total com todos. É a melhoria e a tentativa de trazer todos para a evolução. Por isso que eles já são espíritos superiores, porque eles já têm esse sentimento. Por isso que lá no plano onde é que eles estão, eles já conseguem se comunicar pelo pensamento, né? Porque eles já estão num plano superior, eles já vibram e pensam diferentes de nós, né? Quem de nós aqui estaria já pronto para que se comunicassem com pensamento ou que todas as outras pessoas pudessem ler nossos pensamentos, né? Então por isso que essas condições são só dos espíritos evoluídos, porque eles já não têm essas mesquinhazinhas que a gente tem em pensamentos, né? De enxergar fulano ali e já apontar uma crítica, de falar, de pensar mal, né? Eles já não pensam isso, eles já pensam só no bem. Então eles podem ler o pensamento do outro que não vai ter problema nenhum. E eu acho que não existe também de ficar pensando 100% coisas boas, né? A espiritualidade superior sim, mas nós não. Mas não, nós somos falhos, né? Nós não temos Bastante. condições ainda. Temos esses espíritos, tipo Chico Xavier, esses espíritos que já vieram com uma missão, né? Uma missão por maior. isso que fala, Jesus. Por isso que fala orar e vigiar, né? Exatamente. Né? Mas também não podemos nos agarrar a isso de que somos ainda imperfeitos para continuar Deus fazendo. nos livre daí, sim. Então nós precisamos. Daí não há evolução. Se nós não buscar, mesmo sendo imperfeitos, a gente sabe que de volta e meia a gente vacila e erra, não Me consegue. perdoa hoje, não deu uma embalagem, fez de novo, né? E daí se a gente já tem a consciência, errei, né? Não consegui me controlar e errei. Mas amanhã eu vou tentar, né? Melhorar. Amanhã melhor que hoje, né? E hoje melhor que ontem, já é um progresso. Mas não é para uma única vida, por isso que diz aqui, né?
Seria a ilusão a gente viver uma única vida achando que vai merecer o céu, o inferno numa única existência. Eu peguei água só para ela. Hum? Eu peguei água só para ela. Não pensei nos outros. Né? Então nós temos que também, ao mesmo tempo em que nós reconhecemos que somos ainda imperfeitos e estamos trilhando o aprendizado, não nos cobrarmos tanto, mas também não deixarmos, não, eu vou deixar para melhorar amanhã. Hoje não. Nós temos que melhorar cada dia um pouco. É sempre Deus reconduzido às mesquinhas proporções da humanidade, supor-lhe a necessidade de ter milhões de adoradores, sem cessar prosternados ou de pé. Diante dele é emprestar-lhe as fraquezas dos monarcas despóticos e orgulhosos do Oriente. O que faz os soberanos verdadeiramente grandes é o número e o brilho dos seus cortesãos? Não, é a sua bondade e a justiça. É o título merecido de pai dos seus súditos. Pergunta-se se há alguma coisa de mais própria para nos dar uma ideia de majestade de Deus, de que a multidão dos anjos que compõem a sua corte? Sim, certamente há qualquer coisa melhor do que isso. É a de representar-se para todas as suas criaturas, soberanamente bom, justo e misericordioso, e não igual a um Deus colérico, ciumento, vingativo, inexorável, exterminador, parcial, criando para sua própria glória esses seres privilegiados, favorecidos de todos os dons, nascidos para a felicidade eterna, ao passo que aos outros faz comprar penosamente a felicidade e pune um momento de erro com uma eternidade de suplícios. Então nós não podemos mais acreditar nesse Deus, né? Que é comparado aos homens, né? Um Deus que exerceria a sua função parecida com os reis que a gente viu aqui na Terra também exercendo, né? Então Deus não é isso. Deus é uma eterna bondade e Ele, como o Pai de todos, Criador de todos, Ele dá as mesmas chances a todos e que todos tenham o merecimento segundo os seus atos. Então, a gente vê bastante essa visão do Deus colérico, o Deus de um povo só, o Deus vingativo, o Deus da guerra, no Velho Testamento, né? Para aquele povo rude daquela época, o povo em que a gente vai ler, parece que nem é o mesmo Deus que Jesus veio ensinar, né? E justamente era a missão de Jesus, vir ensinar então, que já era uma época de que o povo precisava saber que o Deus não era aquele Deus do Velho Testamento, que o Deus era um Deus único, criador de tudo e de todos, e que ele se preocupava igualmente, e se preocupa igualmente com todos, com a evolução e com a melhoria moral de todos, né? Que é o Deus do perdão, da caridade, que ensina, e que é só através disso que a gente chega ao nosso melhoramento. Então já era a época de Jesus vir com a segunda revelação, né? Então já é o povo, já não era um povo tão rude, era um povo ainda que já estava numa fase de que precisava ter esse aprendizado, e iniciando-se ali o aprendizado. Mas a gente soube que no longo a gente pode acompanhar que ao longo desses 2000 e poucos anos houve muitas distorções até dos ensinamentos de Jesus, né? Se apropriaram para continuar cometendo erros em troca do poder, da manipulação da humanidade. Foi por isso que então veio a terceira revelação, que é o Espiritismo, que veio ensinando sobre o mundo espiritual, dando a resposta que não podia ser dada ainda naquela época que Jesus veio, e ao mesmo tempo
corrigindo as distorções e os erros que os homens cometeram em cima dos ensinamentos de Cristo. Então, dentro do Evangelho que nós estávamos olhando antes, vai ter todos esses ensinamentos, né? Corrigindo as distorções que os homens fazem. Quando há erros, é porque os homens começaram a fazer esses erros e cometer esses erros com a sua visão materialista e mesquinha de dominar, de controlar as pessoas, né? Então eles vão mudando as coisas para que tenham um controle sobre as pessoas. E é esse ensinamento, então, que nós temos com o Espiritismo. Número 10. O Espiritismo professa com respeito à união da alma e do corpo, uma doutrina mais espiritualista, para não dizer menos materialista, e que tem a mais por estar mais conforme com a observação e a destinação da alma. Segundo o que nos ensina, a alma é independente do corpo, que não é senão um envoltório temporário. Sua essência é a espiritualidade, mas sua vida normal é a vida espiritual. O corpo não é senão um instrumento para o exercício de suas faculdades, em suas relações com o mundo material, mas separada do corpo. Goza de suas faculdades com mais liberdade e extensão. Número 11. Sua união com o corpo, necessária aos seus primeiros desenvolvimentos, não tem lugar senão no período que se pode chamar de sua infância e sua adolescência, quando alcança um certo grau de perfeição e de desmaterialização. Essa união não é mais necessária e a alma não progride mais senão pela vida do espírito. Por numerosas que sejam, de resto, as experiências corporais são necessariamente limitadas pela vida do corpo, e a sua soma total não compreende, em todos os casos, senão uma imperceptível parte da vida espiritual, que é indefinida. Então, nós temos várias encarnações aprendendo, e eles comparam aqui a infância, né? Em que período será dessa comparação nós nos encontramos atualmente? Ainda se encontramos como crianças? Na adolescência. Ou na adolescência, né? Ou já indo para a fase adulta, né? Então, é fácil nós já tentarmos fazer um comparativo de acordo com o que nós estamos aprendendo e ver em que fase nós estamos desse aprendizado nas existências em que estamos reencarnando, né? Desde a primitividade dos espíritos primitivos, que nós já habitamos também, já fomos seres primitivos, então há sempre uma evolução. Em cada existência a gente vai aprendendo um pouco, vai corrigindo, vai melhorando alguma coisa. Então, quando chegarmos à fase em que não necessitamos mais encarnar em corpos físicos como o nosso atual, é porque nós já adquirimos uma evolução suficiente para começarmos a aprender já nas esferas mais sutis, né? Mais elementares, em que não existe um corpo denso como o nosso. Então lá já é uma situação melhor, porque nós não passamos por tantas dificuldades como nós agora, encarnados em um corpo físico com tantas necessidades, né? Tão suscetível à doença, à dor, a sofrimentos, né? Então, quanto mais atingirmos um nível espiritual que nos permita não mais necessitarmos vir, melhor será para todos nós. Então, Pode falar. eu só ia complementar que, então, de acordo com o nosso livre-arbítrio, uns atingirão esse período mais rápido, outros mais lentos, mas todos têm a mesma chance de chegar lá, né? O que vai definir isso é a pressa de cada um, né? A vontade de melhorar. Eu ia comentar que num dos palestras que a gente sempre assiste ou estuda, uma coisa que me marcou muito, que foi nos inícios dos estudos,
quando um palestrante citou que todo mundo se prepara e tal, como é que você está espiritualmente quando chega Natal, quando chega todas as épocas de espiritualidade, né? Aí ele deu um exemplo simples, tipo, o dia que alguém chegar para você, ou alguém da família, ou um estranho mesmo, e te ofender muito, chamar de tudo que você nem é, e você conseguir olhar nos olhos dele e dizer, quem sabe você tem razão, às vezes você te perdoa, né? Essa é uma das perguntas que a gente sempre tem que estar se fazendo. Ergue a mão quem consegue. Ergue a mão quem consegue fazer isso. Eu sempre estou treinando, mas ainda não posso dizer que estou conseguindo 100%, porque tem momentos que eu lembro seguido que isso me marcou o exemplo. Não, é pra mim sempre. E perdoo várias vezes. Mas é uma coisa que me chamou a atenção, né? Todo mundo se preparando para receber Jesus e Natal, não sei o quê, mas ninguém se pergunta. Nesse momento ele disse até que Jesus nasceu para ele, quando ele conseguiu olhar nos olhos de alguém da família dele, ofendeu ele muito, e ele conseguiu dizer, talvez você tenha razão, o porquê dele estar sofrendo toda aquela agressão, entendeu? Talvez ele teria que se analisar se ele não estava merecendo, mas mesmo assim ele te perdoa, sem revidar. Então esse é um dos momentos, uma análise que a gente também tem que fazer, a gente realmente a gente comemora tudo como se fosse uma pessoa simples, né? Em melhora, isso já é um grande significado, mas por comemorar e dali a pouco tá brigando com a família inteira ou, né, com todo mundo, sem tentar ao menos melhorar e compreender. Só queria compartilhar. Psicografia, uma mensagem escrita, recebida no dia 5/8/2021, pela médium Cristiane, pelo Espírito Benício. A mensagem diz: a liberdade é um rio de 2 caminhos. Ao longo do curso, podemos trocar de águas, mas levamos junto em nosso espírito as marcas das águas passadas. Se hoje der valor ao mal que te fizeram, não será feliz. Sempre ore por aquele ao qual tem dificuldade de conciliação. Busca, envolve em teus pensamentos, preces felizes, bons momentos, novos horizontes, novos conhecimentos. As obras deixadas pelos caminhos serão, ao seu tempo, resgatadas, ajustadas com muito amor. A oração é sempre amiga de coração que sofre. Ampliar o horizonte com constância, com nobreza, com amor e pureza. Se olhares os bens que tens no teu coração e ampliar com os ensinamentos de Jesus, serás nobre servo do Mestre. Aos amigos amados, Benício.